E nesse momento, com o tema Tecnologias Digitais nas Escolas, eu convido o professor Marcelo Busato para a sua exposição. O professor é livre docente do Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp, com estágio pós-doutoral na Universidade da Califórnia, San Diego. Realiza e orienta pesquisas no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp, na linha de pesquisa de linguagens e tecnologias. Autor dos livros Gênero Reloading e Cultura Digital e Linguística Aplicada. Marcelo é bolsista de produtividade do CNPq. Seja bem-vindo, professor. Quer falar? Como funciona isso? É só Pra frente aqui. e pra trás. Isso, perfeito. Alô. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Queria inicialmente agradecer, usando o nome da Cláudia Shebab, os nossos organizadores e patrocinadores. Cumprimentar o meu colega de departamento, Petrilson, que fez uma fala aqui tão legal. E dizer que a minha contribuição é um pouco menos, digamos assim, mão na massa do que a que o Petrilson fez. Até porque eu não sou da área do ensino de português, né? E eu vou procurar trazer uma visão um pouco mais, vamos chamar de filosófica, tentar ajudar a dar uma espécie de ferramenta de reflexão para a gente pensar essa questão das tecnologias na escola, que é presente, é batida e é urgente há tanto tempo, né? E quando você acha que está mais ou menos acertando o passo, inventam uma nova... uma novidade e tem que pensar tudo de novo, né? Então, não sei se vocês se pararam para pensar alguma vez em, afinal de contas, por que tem que ter computador? Quando a gente fala tecnologia, já pensa no computador. Tecnologia é muito mais do que isso, né? Mas vamos pensar no computador. Por que tem que ter computador na escola, né? Por que os governos se preocupam com isso, os pais se preocupam com isso, todo mundo se preocupa com isso? Basicamente por 3 motivos. Num primeiro momento, e aqui vem, isso é mais do gerenciamento, mas todo mundo tem essa preocupação, é a questão mesmo de melhorar o desempenho. Existe essa esperança, existe essa hipótese de que o uso de computador vai melhorar o desempenho escolar. Milhares de estudos dizendo que não, outros dizendo que sim, mas é o motivo, é um dos motivos. O computador vai tornar muito eficiente. Toda a campanha eleitoral, o prefeito fala, vou trazer 500 computadores para as escolas. Às vezes nem instala, né? Mas as pessoas entendem que, por ser uma tecnologia avançada, vai avançar a aprendizagem, né? Também para atender diferentes estilos, né? Também a questão da igualdade, ou seja, empoderar os alunos e os professores na aquisição de habilidades que são valorizadas socialmente. Então a gente cansa de ver, né, casos extremos que vão parar na mídia, assim, uma pequena escola de favela, um professor de matemática pegou 3 computadores, um kitzinho de robótica e ganhou o prêmio de melhor professor da ONU, né? Esses são exemplos inspiradores, mas a ideia é que essas ferramentas, quer seja porque eu preciso arrumar um emprego aqui no bairro, quer seja porque eu quero me formar na Unicamp em física quântica, né? Essas são ferramentas de poder, né? Quem não consegue usar um celular direito hoje, né? Fica largado, não tem nem a quem recorrer, né? E também não estou entrando no mérito de se isso é justo ou não é. Eu acho que é injusto, mas... E, final, é a novidade. Então, está precisando reformar o ensino porque estamos com problemas no PISA, estamos com problemas no SARESP, blá, 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 blá. O que a gente faz? Tem que ver a carreira, tem que ver o currículo, né? E tem que ver as tecnologias. Então, basicamente, são esses os 3 motivos, né? É por isso que se pensa em computador na escola. O que se sabe hoje, né? Computador na escola existe nos Estados Unidos desde os anos 80. No Brasil, a partir da virada dos 2000, crescentemente, né? O que se sabe sobre essa ideia? O computador entrou na escola. O que aconteceu em termos de novidade, de igualdade e de eficiência, né?
Na maioria dos países, esse estudo é antigo, 2008, tá? Mas eu duvido que tenha mudado tanto. Na maioria dos países, se você olha o uso da internet na escola, tempo que as pessoas usam, e o desempenho escolar, o que você tem, olhando pelo PISA, é uma curva normal. Curva normal quer dizer o quê? Exatamente isso, que é a distribuição normal que aconteceria mesmo. Em geral, tem poucos alunos que têm um desempenho muito ruim, tem alguns poucos que têm um desempenho excelente, e tem uma maioria que tem um desempenho médio. É assim que funciona, né? A pergunta que a gente tem que fazer aqui, qual é? Ah, mas a pesquisa olhou como estão usando esses computadores? Não, essa pesquisa não olhou, né? E isso é fundamental. Vamos pensar em termos de igualdade. Nesse estudo do Dwyer, também de 2007, foi feito em cima do Saresp, e daí tinha um questionário para as crianças falarem sobre hábitos de uso de mídia, etc. O que ele descobriu? Mais tempo no computador para jovens mais pobres piorava o desempenho deles. Aqui já estamos falando... É preocupante, né? E por que piorava? De novo, qual é o uso que se faz disso, né? Se a família é mais pobre, se a coisa é mais complicada, se não existe livro disponível, se não existe, são menos pessoas escolarizadas, os usos de internet vão conectar com os usos da família, que não serão usos que levam para algum tipo de aprendizagem que interesse para a escola. É óbvio. Então, tem que olhar o contexto, né? Dei um computador, você vai sair da favela. Não é assim, né? E a questão da novidade? Aí vocês podem falar, muito melhor do que eu. Mas o que os estudos vêm mostrando é que toda vez que você traz uma novidade, então, agora é o computador, agora é a robótica, agora é a lousa digital, daqui a pouco vai ser a inteligência artificial. Quando você traz, dá um pico, melhora o desempenho, os alunos têm mais interesse, baixa como é que a gente fala? O número de faltas? Tem uma palavra para isso. Baixam as ausências, né? Nossa, tudo fica lindo, né? Mas é uma semana, 2, no máximo 3. Depois cai. O que estava atraindo, na verdade, era a novidade, porque a percepção é de que a escola é muito sempre a mesma coisa, né? Dá para manter esse negócio lá em cima? Dá, se o professor rebolar, pular cambalhota e pintar para inventar novos jeitos de usar a tecnologia, um atrás do outro, sem parar. O que acaba acontecendo? Você obriga o professor a estudar mais a tecnologia do que a pedagogia das coisas que ele está fazendo. Ele precisa ficar explorando jeitos de fazer o instrumento funcionar, e o conteúdo vai ficando. Então, no fim, a ideia aqui não é sustentável se você não pensar dentro de uma linha de que aquilo já é interessante para os alunos. Ah, trouxe uma coisa que já era interessante para mim, então agora, né? Senão, vira fogo de palha. Então, aqui que é a ferramenta filosófica, entre aspas, que eu disse que eu queria trazer para vocês. Se a gente pensar o que é tecnologia, tem 1000 maneiras de definir. Se você perguntar na esquina para qualquer um, ele vai falar assim, olha, são aplicações de conhecimento científico, práticas e tal, para resolver problemas que nós temos. Então, essa é uma definição básica. Mas aqui tem uma definição mais sofisticada, de um sociólogo da tecnologia chamado Wiebe Bijker. Ele é holandês, né? E o Wiebe Bijker vai dizer assim, olha, a tecnologia não é só o artefato, o computador, o celular que está na nossa mão, mas são as formas de pensar e os padrões de interação que emergem em seu redor. Então, olha que louco, eu estou falando que a tecnologia não é o celular, mas é o namoro no Tinder. É as pessoas agora se sentindo vergonha de ligar
direto antes de entrar no WhatsApp e perguntar se eu posso ligar. São as fake news. É a mentira que se espalha muito mais rápido do que você consegue desmentir. Então vamos pensar, é uma abstração, mas a tecnologia não é a caixinha, ela é a caixinha mais as formas de pensar e os padrões de interação que acontecem, se desenvolvem ao redor dela. Certo? Aí já te dá uma pista por que a lousa digital para os alunos... A lousa digital. Uhum. Né? Olha como foi com a bicicleta. As primeiras bicicletas, elas eram esse modelo aqui, de roda grande, porque o pedal era no meio, então para você poder correr, andar com mais velocidade, é uma questão de, não sei se tem algum professor de física aí, mas é uma questão de, né, se você olhar o tamanho desse raio, e a força, o torque, etc., isso aqui precisava ser grande. Quem comprava bicicleta nessa época? Para quem foi feita essa bicicleta? Ela foi feita para playboys, para homens jovens, endinheirados, que queriam uma coisa para fazer esporte, que fosse emocionante, como se fosse, sei lá, o skate, o surf, era uma coisa assim. Tá? A bicicleta não foi criada para as pessoas irem no supermercado e voltar, levar o filho para passear no parque, né? Não era isso. Em algum momento, você tem um outro público que se interessou pela bicicleta, que eram as famílias. Porém, as famílias têm suas regras, né? as suas normas, os seus costumes, né? Não vou falar disso, mas enfim. Então veja, você acaba que a bicicleta, algum fabricante de bicicleta entendeu isso, pegou a bicicleta do Playboy e transformou na bicicleta de casal. E o design da bicicleta vai refletir... desculpa. O design da bicicleta vai refletir... Estou falando da segunda foto. Vai refletir a estrutura social. Então, é o maridão que conduz. Porque ele também é quem tem que fazer mais força. Né? Aí, alguém inventa esse terceiro e quarto tipo de bicicleta, que tem uma inovação que é o pedal com catraca. E aí, de novo, pelas leis da física e pela aquela coisa de polias que a gente estuda no ensino médio, qualquer pessoa passa a poder andar de bicicleta. Você não cai porque é baixa e você não precisa ter perna muito, muito forte porque tem essa multiplicação física. E aí alguns outros públicos começam a se interessar pela bicicleta. Um desses públicos são os trabalhadores. Na verdade, os trabalhadores ingleses, eles foram incentivados, estou falando aqui da virada do século, mais ou menos, eles foram incentivados a usar a bicicleta para se manterem bem fisicamente. Por quê? Porque na indústria da virada do século, o corpo do trabalhador é a energia da produção. Então, os patrões ajudavam, subsidiavam o preço da bicicleta, um pouco como a gente faz, sem comparar, mas comparando não no mau sentido. Em muitos lugares, os governos subsidiam a compra de computador pelos professores. Que interessa que o professor saiba usar o computador por causa daqueles 3 motivos. Né? O que acabou acontecendo? O movimento sindical britânico começou a usar esses passeios de fim de semana que os trabalhadores faziam para espalhar o sindicalismo. Então, o sindicalismo se instalou na Inglaterra, nessa época, por causa da bicicleta, que antes não daria para o líder sindical ficar andando para cima e para baixo. É como se fosse um grupo de WhatsApp, você põe os panfletos, dava para os operários, eles espalharam pelo país inteiro. E daí tem as mulheres, que sufragismo na Europa, essa foto é francesa, sufragismo na Europa, as mulheres mantidas em casa, cuidando dos filhos, não conseguiam conversar entre si, só em ocasiões sociais, supervisionadas pelos homens. Começa a surgir, né, um movimento sufragista de liberação da mulher, pelos direitos da mulher, etc., quando surge a bicicleta, mas ainda tinha um problema. A norma social é que mulher não podia andar de bicicleta, porque ia mostrar as pernas. Naquela época não podia mostrar nem, sei lá, o dedo, né? Por acaso, por conta do colonialismo europeu no Oriente Médio, apareceu na Europa um tipo de saia
um tipo de saia, chamada de saia de harém. Calça de harém, não saia. Calça de harém. Parece aquelas calças de harém das 1001 Noites, né? Isso entrou na moda. E essa calça de harém, quando você fica assim, ela parece uma saia. E ela não mostra nada da perna. Mas dá para andar, né? De saia não daria para andar de bicicleta. Ia enroscar, ia raspar no chão. Então juntou uma coisa da moda que teria sido fútil, com a coisa da bicicleta, que era, olha, isso aqui é um meio de transporte, mas existiam esses valores, esses anseios dessas mulheres nessa época, e hoje, né, as feministas reconhecem que a bicicleta fez mais pelo feminismo, né, do que um monte de outras coisas de onde se esperava. Porque essas mulheres começaram, então, a conversar, ir na casa uma da outra, se organizar, trocar suas ideias, né, de novo, é o grupo de WhatsApp delas. Tá? Então veja que a bicicleta não nasceu para ser o que ela se tornou. E nem ela tem que ser a mesma coisa para todo mundo. E aí cai por terra essa ideia de põe o computador porque melhora o desempenho, põe o computador porque iguala. Põe o computador não quer dizer nada. É quais são os valores, quais são as relações, como que isso vai se tecer naquele contexto de uso. No nosso caso aqui, estamos falando do contexto da sala de aula. No fundo, as três coisas caminham juntas, desde que você cultive essa ideia de flexibilidade, eu esqueço e venho aqui que não é para mim, de flexibilidade interpretativa. Né? O que é flexibilidade interpretativa? Grupos diferentes interpretam de forma diferente as potencialidades de uma tecnologia e, ao usarem essa tecnologia, vão fazendo com que ela se transforme. Na mesma medida, o uso dessa tecnologia vai desenvolver novos padrões de interação e novas formas de pensar. As coisas caminham juntas. Você tá marcando tempo para mim? Não, né? 10, tá. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar a escola como tecnologia. Agora que a gente já sabe que não são as maquininhas, mas são as maquininhas, as formas de pensar e os modos de interação, vamos pensar numa sala de aula como uma tecnologia, né? Pensa bem, o posicionamento das cadeiras, da lousa, é daquele jeito à toa? Não, não é à toa, é porque para os alunos focarem no professor. O professor fica sentado igual aos alunos? Não. O professor fica de pé. Por quê? Porque ele é o professor. É dali que vem o que interessa saber. Não é isso? Aí tem a lousa. Para que a lousa? Porque é muita gente pensando em muita coisa e falando em muita coisa ao mesmo tempo. O que tiver na lousa é o foco, é o que o aluno deve saber, é o que é importante de focalizar. Então a lousa serve para isso. Senão o professor ia ter que ficar gritando, fulano é disso, fulano é isso, fulano é aquilo. Né? Tem um monte de coisas. Sinal, horário de 50 minutos, o sinal que toca, a hora do recreio separada da hora de estudar, separado da hora de ir no banheiro, separado da hora da merenda. É uma tecnologia que vem sendo construída, né, nos moldes que ela está ali, no mínimo desde o iluminismo, né, ela vem sendo pensada. E ela renasce depois da Idade Média, junto com o renascimento da ideia de infância, que tinha se perdido. Então veja, eu estou tentando dizer, a escola é uma tecnologia que está vinculada, entrelaçada com essas relações, esses valores, como qualquer outra, né? Então, quais são os padrões de interação e as formas de pensar mais comuns na maioria das escolas, né? A monocronia, todo mundo tem que fazer a mesma coisa naquele mesmo tempo. Hora de aula é aula, hora de recreio é recreio, hora de olhar no celular é depois, hora de ir no banheiro é depois, etc, etc. Temos aula de fevereiro a novembro, não temos aulas em janeiro. Ah, mas eu preferia, problema teu, tem que ser todo mundo. Desculpe. Eu vou ficar aqui, eu não me mexo mais. Monoespacialidade. A sala de aula é para aula. Dá para fazer uma festa? Talvez no Dia das Mães se afaste as cadeiras, mas durante uma aula você não vai ficar fazendo nada. Esse espaço aqui é um espaço,
ele não é múltiplo. Pensa num celular ou num desktop. O cara está no Facebook, ao mesmo tempo está fazendo a lição no Word, ao mesmo tempo tem alguém no WhatsApp, ao mesmo tempo está dando uma bicada no vídeo que ele vai assistir no Netflix, né? Ou está falando com o patrão no e-mail, ao mesmo tempo namorando, né? É muito diferente, né? Monologismo, tem um currículo, um livro didático, é uma resposta certa que vai ter no vestibular, você não pode ter duas certas, né? Senão o vestibular não presta, não é isso? Homogeneidade, né? Em alguns lugares ainda tem uniforme, até às vezes maneiras de falar que tem que ser, são jeito de cortar o cabelo, etc. Universalidade, a ideia é que o que a escola ensina é universal, tem que valer para todo mundo. Por isso, problemas locais, questões particulares, visões de mundo particulares não deveriam entrar, né, na opinião de alguns, né? E a ideia da conformidade, né? Não adianta fazer as coisas, você tem que fazer as coisas conforme a regra, conforme o funcionamento, né? Ah, professor, mas eu sabia o resultado daquela equação, eu quis te dizer quando você estava fazendo xixi no banheiro. Não, você tem que dizer na prova, tem que ficar no papel, questão 3, isso aqui vai ficar na secretaria, né? Como é que é, então, nesse mundo das tecnologias digitais em geral, né? E aí esse mundo é muito grande, né? Tem desde terrorista da Al-Qaeda até grupo de velhinha que troca a receita, né? Mas vamos pensar esse mundo dos nossos alunos aí de ensino básico, né? Em geral, né? Como é que funcionam as coisas? Primeiro, o tempo e o espaço são fluidos. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de falar com um aluno meu da graduação, às vezes, com o tempo das respostas no WhatsApp. Porque eu nunca sei se eu falei uma coisa que desagradou, se a pessoa esqueceu de mim, daí eu já me dá vontade de dar 0, né? Ou se simplesmente a pessoa está fazendo xixi. No meio da conversa, ela atendeu, achou que ia ser curta, comecei a falar demais, ela teve que parar para fazer xixi. Ela me ama ainda, me respeita, está tudo certo. A gente tem dificuldade, mas é isso. A ideia da multissemiose e da polifonia, né? Ninguém quer ler mais nada, a não ser que seja necessário. Me manda o vídeo, né? E ninguém assiste um vídeo de um professor para aprender uma coisa, porque cada um que você está assistindo, aparece mais 20 do seu lado, e você vai indo, e você escolhe às vezes porque o vídeo é mais curto, porque o thumbnail é mais bonito, né? São sempre muitas vozes falando sobre as mesmas coisas. A maioria dessas vozes impróprias e idiotas, a gente tem visto, está muito claro. Tem muita gente idiota falando bobagem, ganhando voz. Mas tudo bem, mas a questão é que é polifônico. Você também pode ver, se você quiser, por exemplo, ver grandes palestras de grandes intelectuais franceses dos anos 70 e 80 no YouTube, tem. Eu fiz um curso de biologia comportamental inteiro, 17 aulas de quase 4 horas, de um professor de Princeton, lá no YouTube. Entrei lá, estava lá de graça, né? Então, a questão é essa, né? Tem tudo de bom e tem tudo de ruim, né? Participação, né? As pessoas não querem só saber, porque normalmente o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, é de alguém que me interessa, foi compartilhado, foi mandado, então eu reajo, né? Ou então eu me sinto assim, até na obrigação de dar opinião, de dar o like, de dar o reply. Eu quero participar, eu quero me engajar, né? Se eu tenho condição de participar e contribuir com uma coisa interessante, também não está em questão. As pessoas contribuem com o que elas querem, do jeito que elas querem, né? A questão do reuso, né? O copia e cola é o coração de toda a revolução que a gente está vivendo. A ideia de que você pode pegar um elemento, copiar e colar, transportar instantaneamente, sem precisar de um substrato material, como era o Xerox, isso mudou a cultura, né? Todo o remix,
toda a produção cultural de baixo para cima, feita pelos próprios consumidores que a gente vê hoje, a base disso é o copia e cola, né? Isso a gente chama de produzagem. A questão da heterarquia, quando eles estão colaborando nesses ambientes, eu estou falando de quando estão colaborando, né? Não quando eu estou assistindo para meter o pau, mas quando estão fazendo alguma coisa junto, estão montando uma página no Reddit para discutir um assunto que a gente gosta, ou para compartilhar informação sobre um produto que a gente gosta. Existe uma coisa chamada heterarquia. Quer dizer, na escola a gente tem a ideia da hierarquia. Tem o diretor, tem o coordenador, tem o professor e tem os alunos. E assim, quando dá problema com o aluno que o professor não resolve, passa para o outro, né? É mais ou menos isso. E o professor não faz o que ele quer, porque tem a Secretaria da Educação, que tem o Ministério da Educação, blá, blá, blá. Eles trabalham num regime de heterarquia, que é o quê? O chefe vai mudando de acordo com a tarefa que se apresenta. E o critério, em geral, é a competência necessária para aquela tarefa. Então, trabalho em grupo que você dá para os alunos, né? Às vezes. Meus alunos, eu dou porque eu sou hipócrita, porque eu sei que eles não fazem em grupo. Porque você dá o trabalho, a primeira coisa que eles fazem, você faz essa parte, você faz essa, eu faço essa, você bota no Word e entrega, né? É assim. Mas heterarquia não é isso. Heterarquia é mais assim, ó, chegamos até aqui, para onde vamos? Vamos para lá, putz, mas eu não sei fazer isso nem isso. Quem sabe editar tal coisa? O fulano sabe, o fulano, você puxa isso aqui, e vão indo e vão construindo, de baixo para cima as coisas, né? A gente tem uma certa dificuldade, né, por exemplo, de colocar os alunos em papéis de liderança no percurso da nossa aprendizagem. Você vai lá com um plano de aula, você sabe que no final da aula você tem que ter ensinado isso, isso, isso e aquilo, aí você vai parar no meio e falar, fulano ele sabe de gramática, mas o fulano não sabe, o fulano, então como faz essa gramática? Agora explica para o fulano. É difícil, a gente não... né? Mas é o que eles fazem, né? E o que eles chamam de adocracia. Eles não estão, hoje eu já acho que reviram isso, né? Mas essa geração não está tão preocupada em pensar assim, a democracia como um regime que vai cuidar de tudo, então eu luto por ela. Eles estão muito mais focados em se mobilizar quando tem uma questão que os atinge fortemente. Então foi o que aconteceu, por exemplo, em 2013, com aquela questão do preço da tarifa de ônibus. Eles se mobilizam, para o bem e para o mal. Às vezes esses cancelamentos e coisas que a gente ouve, ou certos memes que são forçados, né, são impulsionados pelas pessoas que querem fazer circular, né? Tem uma questão que me toca, que é importante, que é significativa, eu me mobilizo em massa em cima disso. A gente não consegue esperar o momento em que o adjunto adnominal vai ser, né, vai ser significativo para poder chamar eles em massa, né? Mas se a gente conseguisse saber, poderia aproveitar, né? Então, no fim, o que acontece? A flexibilidade interpretativa, né? Pensando a tecnologia na escola, então agora, saindo um pouco da visão do gerente que quer promover a igualdade, e pensando um pouco o lado dos dois, né? O que a escola tem feito? Novidade, traz lá, realidade aumentada para botar no livro didático. Para estudar o quê? O que já estava no currículo, já estava no livro e pronto, né? Muito software pensado para usos educacionais, que é chato, que não é... né? Você tem que pensar que um menino que você chamaria para fazer exercício nesse programa, às vezes ele acabou de sair de um videogame 3D, cinematográfico, né? E o que a gente chama de plataformização, cada vez mais. As grandes plataformas de internet, no Brasil, o Google explodindo, em outros lugares o Facebook nos Estados Unidos existe, a Apple eu não sei. Estão oferecendo para as escolas uma infraestrutura para trazer os seus dados, as suas comunicações, né, aí os slides, as coisas que os professores usam, para dentro dessa plataforma. E as escolas aceitam porque é uma mão na roda, o Google toma conta, não precisa cuidar dessa infraestrutura, é ágil, todo mundo sabe Google, o Google é maravilhoso, etc. Mas ninguém sabe o que se quer, o que a Google quer com isso. Qual vai ser o uso desses dados?
Para quem vão ser vendidos? Que tipo de conhecimento sobre a escola e sobre a comunidade vai ser produzido? Eu vou ter acesso a esse? Não tem. A gente está terceirizando, tá? São essas mais ou menos as formas. Por quê? Porque esses tipos de aplicações são os que condizem, são a nossa bicicleta. A bicicleta que casa com a escola que a gente tem. Essa é a bicicleta que cabe na escola que a gente tem. Os alunos, como é que lidam com isso na escola? Cada vez mais eles têm usado coisas automatizadas que cumprem tarefas do professor, que eu diria que não são dignas de um professor. Por exemplo, corrigir uma coisa rápida. Eles vão na internet, não precisa do professor. Tem particularmente inteligências artificiais de correção de redação, que eu tenho um relato que os pais foram na escola reclamar com a coordenadora que o comentário que a professora fazia na redação do Enem não era do mesmo tipo que era feito pela inteligência artificial. Portanto, a professora tinha que se ajustar. Está acontecendo, tá? E esse fenômeno de gente ensinando que não é professor, o influencer educacional, né? Então, a pessoa tirou 1000 na nota do Enem, ela se torna um influencer que vai dar aula de redação. E eles adoram, e eles assistem. E é assim que eles têm. Então, essa é a bicicleta deles. É como eles estão pondo a escola na bicicleta deles, né? Como que a gente está acabando, né? Rapidamente, só... agora preciso voltar 2 slides. Pode deixar. Um mais, por favor. Então, como que a gente pode tentar pensar metodologias ativas e participativas com essas tecnologias que levem em conta esses objetivos, né? O que eu vou sugerir? Vamos fazer um acordo de cavalheiros? Um acordo de cavalheiros, né? Que é do tipo, agora tem 5 minutos, você pode usar o seu celular enquanto a tia faz não sei o quê, né? Não é isso. Mas é assim, vamos tentar pensar no que é a essência da tecnologia nessa visão que eu trouxe. Formas de pensar e padrões de interação. Não precisa da máquina para pensar um padrão de interação diferente. A máquina não precisa ser e não deve ser o protagonista. Mas eles trabalham com esses padrões. Eles pensam segundo essas formas, né? Então, por exemplo, como a gente poderia pensar espaço e tempo mais fluidos na sala de aula? Por exemplo, ter estações de trabalho. Você tem partes da sala de aula, você dá uma tarefa estruturada, que você tem partes da sala de aula em que cada lugar daqueles, uma coisa está acontecendo. Aqui é todo mundo quietinho fazendo, sei lá, tomando nota ou resumindo alguma coisa. Ali é o pessoal discutindo o que viu no resumo. Ali já é o pessoal fazendo uns slides para apresentar. E aqui já é um pessoal passando esses slides para o computador. Em alguma dessas estações, ou em cada uma delas, pode ter uma tecnologia disponível. Aqui vão fazer pesquisa, então usa o celular com Google. Aqui vocês estão pensando numa apresentação entre vocês, então não usa nada, esquece o computador um pouco, né? Então, é um jeito de, dentro da sala de aula, você criar vários espaços acontecendo ao mesmo tempo. Claro que tem problemas arquitetônicos, né? A sala de aula não foi pensada assim. Então, você põe o pessoal discutindo ali, daqui a pouco eles estão... E o pessoal que está... Mas então pode ser diferentes cantos da escola, né? Mas, enfim, eu estou dizendo, em vez de ficar focando, vamos usar o computador porque eles gostam, põe eles para fazer uma palavra cruzada no celular, sendo que ele veio de um videogame 4D, que o cara sai voando, come o pescoço do dragão, né? Então, né? Fazer levantamentos e consultas externas ad hoc ali. Tem uma discussão ali, sei lá, o professor de geografia está discutindo sobre segurança hídrica, não sei o quê, e assim, o poder público diz que as pessoas não jogam sofá no rio porque elas não têm consciência. Mas o meu tio disse que não tem caminhão do lixo que passe para pegar. Vamos agora então, todo mundo pergunta para a mãe, para o pai, para alguém, se lá onde vocês moram, o caminhão do lixo, a prefeitura retira sofá se você quiser jogar fora. Agora, vamos lá, vamos. Entende? Não mata, né? Assim, tá todo mundo com o celular na mão para fazer, isso é um problema, né? Eu tenho que ter um acordo com eles também. Mas eu tenho essa sensação de que
Quando a gente entra numa cultura qualquer, que a gente entende, a gente percebe que o outro entende e respeita a nossa forma de fazer e de agir, valida essa forma, só diz, ó, aqui na Inglaterra a gente come assim, mas você não comer assim não quer dizer que você não pode estar aqui, né? Se a gente tiver esse tipo de olho no olho com os alunos, fica mais fácil, né? Produzagem e remix, ou seja, fazer produções que têm interesse didático de baixo para cima, e não... A gente sempre pensa na lógica da atividade. Eu vou propor uma atividade para eles fazerem, eu vou propor uma coisa para eles fazerem. De vez em quando, talvez a gente possa tentar fazer de baixo para cima. Por exemplo, você tem lá o livro didático, vamos fotografar umas partes disso daqui e vamos fazer um remix de revisão. Então, está na hora de fazer a revisão da prova. Vamos voltar no livro didático, cada um pega os pontos que acha que quer lembrar, etc. E vamos fazer um vídeo que seja engraçado, que seja interessante, que a sequência das coisas seja pensada. E vocês vão fazer. E eu vou só supervisionar, eu, professor, né? E no final, se ficou legal, já fica guardado para o ano que vem, quando for fazer essa revisão, já tem. Daí, ó, tem esse remix, façam um melhor. Ou agreguem nesse remix. Bota um fundo musical, né? Um jeito de fazer, né? Pensar grupos de trabalho com competências heterogêneas e liderança fluida, eu já falei que é difícil, mas isso acontece espontaneamente se você tiver um objetivo comum que para eles tem valor. Não é só diversão, né? Muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando assim, eu gosto de ter tecnologia na sala porque ela prende a atenção do aluno. Se você quer prender a atenção, prender marido, prender aluno, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, não tem que prender, né? Então, mas a ideia é engajar. Mas com o que a gente se engaja? A gente se engaja com um ideal, algo que tenha valor para a gente. Então, se tem uma questão de valor, uma coisa que perturba, às vezes dentro da própria escola, aqui tem uma questão tal, aquela sala, sei lá, aquela merenda que não está legal, a gente já reclamou e não sei o quê, e você mobiliza, né? Então você consegue, as pessoas começam a despontar. O que tem que ser feito, conforme as coisas ficam claras, as pessoas vão se oferecendo para ter as suas competências, né? E isso funciona. E aproveitar a adocracia, né? Usar essas tecnologias para levantar quais são as questões de cidadania e sociedade, aqui dialogando com o que o Petrilson falou sobre a abordagem crítica, né? Olhar quem eu sou, aonde eu estou, o que está acontecendo no mundo, o que me perturba nisso, o que merece a minha mobilização, né? E usar as tecnologias então para isso, para fazer esses levantamentos, para pegar essas opiniões, para ver onde são os lugares onde isso está sendo discutido, né? E usar então essa energia, esse engajamento a favor da prática pedagógica. Era isso, obrigado, desculpa ter atrapalhado os vídeos aí. Professor Marcelo, eu queria pontuar rapidamente o quanto a sua fala agrega valor para o nosso fazer, porque em poucos minutos, veja quantas sugestões ele traz para o uso das novas tecnologias, né? Porque somos professores e professoras que não tivemos a vivência do uso dessas novas tecnologias, né? Quando começamos. Então, é aquela coisa de aprender com a coisa acontecendo. Então, em poucos minutos, você abre um universo enorme para a gente olhar para a sala de aula como um espaço cooperativo, né? Se a gente quer mudar a sociedade, a gente precisa mudar as interações que acontecem dentro daqueles que vão fazer parte, que já fazem parte da sociedade no processo de transformação. Então, eu quero, em nome de todas e todos que estão aqui, agradecer a sua contribuição, a sua participação. Infelizmente, a gente não vai ter aquele momento do bate-papo. Tá ótimo. Eu que agradeço. Qualquer pergunta ou qualquer comentário, podem me escrever. E foi muito bom. Obrigado. Muito obrigada, professor.